lá, Mariana e Brumadinho. Nomes que, infelizmente, a gente conhece muito bem, né? Mas o que de fato deu errado? O que estava por trás daquelas tragédias? Hoje a gente vai mergulhar em uma pesquisa acadêmica fundamental que investiga justamente as falhas sistêmicas por trás desses dois imensos desastres ambientais no Brasil. O material que vamos analisar aqui é a monografia de Railton Antônio Nunes, que teve a orientação do professor doutor Carol Araújo Durso. Esse foi o trabalho de conclusão de curso para a especialização em Gestão Pública em Proteção e Defesa Civil da Universidade Federal de Juiz de Fora, finalizado em 2022. O trabalho faz, uma análise bem crítica da legislação e das falhas que levaram a esses eventos. Bom, e como vai ser a nossa conversa? A gente começa entendendo o contexto e a relevância do tema. Depois, vamos analisar os desastres com mais detalhes. Na sequência, vamos ver quais são os caminhos apontados para a prevenção, as conclusões do autor e, no final, a gente discute a importância de pesquisas como essa. Vamos lá? Então, para começar, a gente precisa entender o cenário da época. Como é que o Brasil estava legalmente preparado, ou talvez despreparado, para lidar com riscos de uma magnitude tão grande? E o autor já começa colocando o dedo na ferida. Ele mostra que o problema está ligado a uma urbanização muito rápida, muitas vezes desordenada, que ao longo do tempo foi deixando muitas comunidades em situação de vulnerabilidade. Agora, olha que interessante e ao mesmo tempo intrigante. As leis já existiam. A Política Nacional de Segurança de Barragens é de 2010, a de Proteção e Defesa Civil de 2012. Então, a grande pergunta que a pesquisa busca responder é se as regras do jogo já estavam definidas, porque elas falharam de forma tão trágica. Bom, agora a gente chega no centro da pesquisa, a análise detalhada dos desastres de Mariana e Brumadinho. E para a gente entender o que aconteceu, é crucial conhecer essa técnica, o alteamento a montante. Basicamente, é um método mais barato de construir barragens, mas que é muito, muito mais arriscado, porque a estrutura vai sendo erguida sobre o próprio rejeito. Esse foi um fator chave nos dois colapsos. O primeiro caso que o estudo aborda é o rompimento da barragem de Fundão, em Mariana, um desastre que tirou a vida de 19 pessoas e causou um dano ambiental que a gente não tinha visto antes. Tecnicamente, a causa apontada foi a liquefação. É um nome complexo, mas a ideia é que aquele material todo que parecia sólido, de repente perde a sua força e se comporta como um líquido, e aí a estrutura inteira colapsa. E a consequência disso? A destruição completa do distrito de Bento Rodrigues. Uma onda de rejeitos que viajou mais de 600 quilômetros até chegar ao Oceano Atlântico, uma comunidade inteira varrida do mapa. E quando a gente pensava que tinha aprendido a lição, pouco mais de 3 anos depois, vem um desastre ainda mais mortal em Brumadinho. E aqui os paralelos são de arrepiar. A gente está falando do mesmo método construtivo de alto risco, da mesma causa técnica, a liquefação, e, o mais revoltante, uma falha crítica no sistema de alerta de emergência. As sirenes não tocaram. Um silêncio que, segundo estimativas da própria empresa, custou mais de 150 vidas que poderiam ter sido salvas. Pois é, diante de tudo isso, a pergunta que fica é: como a gente impede que isso aconteça de novo? A pesquisa se aprofunda bastante em buscar respostas para essa questão. E para responder essa pergunta, a monografia não fica só na crítica. Ela propõe uma estrutura bem clara do que seria uma prevenção de desastres que realmente funciona. O autor identifica 4 pilares que precisam funcionar juntos. Não adianta só ter tecnologia de ponta, por exemplo, se não houver uma governança forte, fiscalização e, claro, o envolvimento e a educação da comunidade. Um pilar não se sustenta sem o outro. Tudo isso nos leva, então, às conclusões do estudo. E elas trazem uma reflexão muito poderosa sobre a responsabilidade por trás desses desastres. A conclusão é dura, mas necessária. Os desastres não foram meras falhas técnicas ou acidentes. Foram o resultado de uma negligência sistêmica, de uma falha compartilhada, tanto por parte das empresas, que priorizaram o lucro, quanto do poder público, que foi omisso e ineficaz na fiscalização. E o ponto central da conclusão do autor é este: precisa haver uma mudança de mentalidade. Uma virada de chave. Sair dessa cultura de só reagir à tragédia para uma cultura que, de fato, se antecipa a ela, que trabalha ativamente na prevenção. Isso significa que a reparação de verdade não é só sobre dinheiro. É sobre construir uma nova cultura de responsabilidade, porque vidas que se foram,
comunidades destruídas e rios mortos, isso, dinheiro nenhum traz de volta. E, finalmente, o que uma análise como esta nos ensina? Qual é o valor de um trabalho acadêmico assim? Este trabalho reforça o papel essencial da pesquisa acadêmica séria e independente. Ele mostra o compromisso de cursos como este e da universidade em formar profissionais com visão crítica, ética e capacidade para, de fato, contribuir com uma gestão pública mais eficiente e com a redução de riscos no Brasil. E para que informações importantes como as deste trabalho cheguem a mais gente, considere seguir o nosso canal, curtir este conteúdo e compartilhar. É uma forma muito eficaz de ajudar na difusão do conhecimento. É importante lembrar que o que a gente apresentou aqui é uma síntese. A monografia completa é muito mais rica e detalhada. Por isso, a gente recomenda fortemente a leitura do trabalho original, que está com o link disponível aqui na descrição. E, para encerrar, um último aviso. Este material é uma síntese que foi gerada de forma automatizada, com apoio de inteligência artificial. Por isso, o conteúdo pode ter algumas simplificações ou até mesmo imprecisões. Então, para ter análise completa e fiel, a consulta fonte original é sempre o melhor caminho.